Achei muito boa a sua resposta. O que são esses tais elementos químicos? É o seguinte, tudo no universo, tudo que você conhece é feito de átomos, não é? Ok, se é feito de átomos, a gente desenha aqui o átomo como uma bolinha, mesmo sabendo que hoje em dia a gente sabe que ele não é uma bolinha. Mas a gente desenha aqui para ficar mais fácil. Mas se tudo é feito de átomos, por que tem coisa que é dura, tipo madeira? Tem coisa que é líquida, tipo a água? Tem coisa que é gasosa? Porque os átomos são diferentes entre eles. E esses átomos são diferentes, e a gente sabe que tem todos esses tipos de átomos. A gente chama esses átomos diferentes de elementos. Certo? Todos os elementos existentes estão colocados na tabela periódica. Não é do planeta, é do universo. Então, por exemplo, a NASA descobriu um novo planeta a 100 milhões de anos-luz. A gente pode não saber nada sobre ele. Mas uma certeza a gente tem. O que tem naquele planeta está na tabela periódica. Pode ser junções diferentes, tá? Mas a gente conhece. Porque só é possível existir esses tipos de átomos aí. Então, todos estão classificados. E ao longo do tempo, foi se atualizando como vou classificá-los. Então, a tabela periódica, ela é o resultado de anos de mudança, de muitos cientistas e tudo mais, para eu conseguir organizar os elementos de uma forma que faça sentido. Então, a gente coloca linhas verticais, linhas horizontais. Essa minha específica aqui tem corzinha. Algumas não tem cor, né? Então, tudo isso serve para a gente classificar e agrupar os elementos de acordo com suas características. Beleza? Então, por exemplo, eu sei que esses dois aqui que estão juntinho, ó, hélio e neônio, se eles estão juntinho, quer dizer que eles têm mais coisas em comum do que se eu pegar, por exemplo, o hélio e o ferro, porque está mais distante. Faz sentido? Eu também vi você travando um pouco. Deixa eu ver aqui se é a minha. Não, a minha parece que não é não. Ih, travou de novo. Agora travou de vez. Agora voltou. Tá travando. Tá. Ui, peraí. Consegue tentar desligar e ligar essa internet? Ou tá conseguindo voltar? Quer? Eu vou tentar conectar minha internet no meu celular. Calma aí. Tá bom. Eu testei aqui, acho que não é a minha, não. Eu acho que deve ser. Deve ser minha. Deixa eu ver. Agora voltou. A sua imagem sumiu e voltou. Aham. Agora, que eu conectei aqui. Pronto. Ó, se der uma travada de novo, pode me interromper, tá? O importante é você entender. Tá bom. Mas retomando aqui, o que eu tinha falado é que, como a tabela periódica ela organizou os elementos de acordo com características em comum, antes mesmo da gente entender como que é dividido, a gente consegue perceber o seguinte: se eu tenho o hélio e o neônio aqui um do ladinho do outro, provavelmente eles vão ter mais coisas em comum do que, por exemplo, o hélio e o ferro. E quais coisas são essas em comum? Pode ser, por exemplo, o estado físico. Eu sei que hélio e neônio são gasosos, enquanto hélio e ferro, um é gasoso, outro é sólido. Pode ter a ver com a quantidade que eles têm de elétrons. Então, a gente vai ver tudo isso agora, beleza?
Então, para entender a tabela periódica, a gente tem que saber alguns nomes. Primeiro, lembra como é que chamam essas fileiras verticais aqui na tabela periódica? Família. Perfeito, família. Ou grupos, beleza? O grupo é tipo, não tem um A, tipo, eu não entendi muito bem esse negócio, tipo, um A, um B, tipo. Vamos entender agora. Existe, para ficar mais difícil na escola, a gente na escola aprende o que a gente chama atual e o que a gente chamava antigamente. Então, a diferença na nomenclatura é apenas essa. Hoje em dia, a gente fala grupo. A gente não fala mais família, a gente fala grupo. Só que a gente tem que aprender que antes falava família. Por quê? Porque a gente pode ver algumas provas família. Então, a gente tem que ver as duas formas. Então, como hoje em dia fala grupo, ficou muito mais fácil. Por quê? Porque foi nomeado grupo 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no último, que é o 18. Então, os grupos, eles são nomeados de 1 a 18. Então, eu falo com você assim, Carolina, procura para mim um elemento que está no grupo 14. Aí você vai olhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, então algum elemento nesse grupo aqui. Mas, antes, a gente falava família. Então, se eu te falar assim, procura para mim um elemento na família 5A. O que é 5A? É uma outra forma de dar nomenclatura, que é o seguinte. Percebe que tem as famílias que são altas e essa família toda baixinha aqui? Essa família toda baixinha é chamada de metais de transição, ok? São os metais de transição. Como eles são todos diferentões, que a gente vai ver, a gente vai focar só nas famílias altas. Então, a gente vai lembrar que as famílias altas têm a letra A. Então, aqui, por exemplo, ó, é a família 1A. A família 2A. Vou ignorar todos os metais de transição. E aqui a família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. E aqui 8A. Sim. Sacou? E ainda tem uma terceira forma de nomear a família. Toda família tem um sobrenome, não tem? Sim. E aqui também vai ter. Então, tem como nomear os grupos de 1 a 8. Ou... Mas, ó, esse aqui é um A. E aí, tipo... Um A pode ser todos os períodos da família, um A, tipo... Se eu te falo assim, procura um elemento da família 1A. Você vai procurar um elemento qualquer deste aqui. Tá bom. Fez sentido? Sim. Mais alguma dúvida? Não. Procura para mim, então, um elemento da família 4A. Carbono. Então, falar a família... Opa, ficou muito grande aqui, né? Falar família 4A ou falar grupo 14, sinônimos. Sacou? Falar família 8A ou falar grupo 18, sinônimos. Fez sentido? E ainda tem o sobrenome das famílias, que também é algo bem importante. Só que a gente tem uma vantagem. As famílias que têm nome são só essas famílias altas. E o 3, 4 e 5, você vê que também nem tem direito. Você lembra qual que é o nome de alguma dessas famílias? Qual que é o nome da família 1A? Metais alcalinos terrosos, família de boro, carbono, nitrogênio, aí eu sei que tem halogênio e gases nobres, e calcogênio, halogênio e gases nobres. Perfeito! Eu ia escrever aqui, acho que eu nem vou, então. Falou certinho. Metais alcalinos, alcalinos terrosos, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, calcogênios, 6A, halogênios, 7A e gases nobres, 8A. Show de bola? E a gente vai perceber que os elementos... Ah, uma coisa muito importante antes. Hidrogênio não tem família, viu? Apesar
do hidrogênio está na 1A, ele só está aqui porque tem que colocar ele em algum lugar. Mas temos que lembrar que o hidrogênio, coitado, ele não tem família. Tá? E aí vão ter umas características que a gente vai ter que lembrar das famílias. Que são, por exemplo, que vai ser muito importante quando a gente ver ligações químicas. É o tal dos elétrons de valência. O que é elétrons de valência? É a última camada do Exatamente. elétron. Um átomo, ele é feito de um núcleo, provavelmente você viu isso no primeiro trimestre, não foi? E camadas chamada eletrosfera. Eu tenho elementos que têm 2 camadas, tenho elementos que têm 8 camadas. Opa, eu não sou muito boa de desenho. Mas, enfim. Os elétrons que estão nessa última camada são chamados elétrons de valência. Lá em ligações químicas, a gente vai entender a importância disso. Elétrons de valência. E olhando para a tabela periódica, a gente consegue saber quantos elétrons de valência o elemento tem. Só das altas. Por isso que os metais de transição são tão doidões. Por exemplo, se o elemento está na família 1A, ele tem 1 elétron de valência. Na família 2A, 2 elétrons de valência. 3A, quantos elétrons de valência? 3. 3. Na 4A? 4. Na 5A? 5. 6A? 6. 7A? 7. E na 8A? 8. 8 elétrons de valência. Lá em ligações químicas, a gente vai perceber que o ideal é sempre ter 8 elétrons de valência. Quando não tem 8, ele tem que buscar ter 8. E para isso faz ligações. Então, isso vai ser mais para frente. Então, isso é importante. Quer anotar isso? Sim. Vamos anotar. Deixa eu ver uma caneta. Vai ser onde? Deixa eu ver. Elementos com esses dois negocinhos é porque tá repetindo, beleza? Sim. Por isso que, tipo, a primeira família é mais provável de doar elétron? Sim, porque, ó, o ideal é a gente ter 8, correto? Aham. A primeira família tem quantos elétrons de valência? Então, para chegar em 8, eu tenho 2 alternativas. Ganhar 7 elétrons, né? Ou perder este elétron e aí a camada anterior vira a de valência e ela tá preenchida já com 8. Sim. O que é mais fácil? Ganhar 7 ou perder 1? Perder 1. Então, tem a tendência de perder. Faz sentido? Sim. Terminar de escrever isso aqui. Tá vendo como entendendo a tabela periódica tudo vai ficando mais claro? Sim. É a coisa que eu tinha mais, tipo, dúvida. Pode ir perguntando assim que for surgindo dúvidas. Foi? Então, beleza. Estamos vendo aqui uma das características da família, né?
Existem outras, mas o importante agora vai ser a gente focar nisso, tá bom? Dá para fazer essa lógica com os metais de transição? Não. Então, você vai ver que lá em ligações, você não vai precisar saber quantos elétrons de valência, por exemplo, o ferro tem, o níquel tem. Isso não vai ser necessário, porque não tem como a gente bater o olho e saber de cara, tá? Sim. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para te falar das famílias. Acho que não. Vamos para as linhas horizontais? Como que a gente chama essas linhas horizontais? Período. Período. E é bem mais fácil, né? Porque não tem nome. É só período 1, período 2, período 3. E o que eles representam? Qual a característica deles? Eu não sei a característica. Eles me falam quantas camadas o átomo tem. Então, esse meu átomo aqui, ó, fictício, tem 3 camadas. Então, eu tenho certeza que na tabela periódica ele está sendo representado no período 3. Tá bom? Então, período me informa quantas camadas preenchidas com elétrons o elemento possui. Sim ou não? Sim. Copiou aí? Podemos passar? Sim. Ou quer um tempo? Pode ir. Então, por exemplo, repara aqui que o césio, ele tem quantas camadas preenchidas com elétron? 6. 6. E o lítio? 2. 2. Então, quem você acha que tem mais elétrons? Tá no período 6. Não sei o nome. Césio. Ou CS, você pode falar também as letrinhas, não tem problema. CS. Perfeito. Isso você não deve ter visto no trimestre passado, que é, você consegue, olhando aqui o númerozinho, saber quantos elétrons eles têm? Uma coisa que eu tô com dúvida. Os elétrons é o que estão ali no canto ou ali é a massa? Eu esqueci. Boa pergunta. Vamos retomar isso, que é o seguinte. Eu tenho um elemento, tenho a massa e tenho um número atômico. Lembra disso? Uhum. Só que número atômico eu sempre esqueço o que é número atômico. Se é elétron com... Não, é nêutron com próton. Isso. Ou... Ó, vamos lá. Eu tenho número atômico e massa atômica. 1 vai ser a quantidade de prótons. O outro vai ser a quantidade de prótons mais nêutrons. O que você acha que é sempre maior? Só prótons ou os prótons mais os nêutrons? Prótons mais os nêutrons. A massa. Exatamente. A massa, ela é próton mais nêutron. O número atômico é só próton. Então, bati o olho aqui no césio. Nossa, não lembro se a massa é em cima, se a massa é embaixo. Quem que é o maior aqui? Embaixo. Embaixo, então a massa é embaixo. Uhum. Então, 55 é o número de? Prótons. Perfeito. Mas continua obscura a pergunta. Quantos elétrons ele tem? A tabela periódica, ela não me fala diretamente, porque o número atômico é prótons. Só que a gente sabe que um átomo que está neutro, o que significa átomo neutro? Não perdeu e nem ganhou elétron. Sempre a quantidade de elétrons é igual a de prótons. Mas onde eu consigo ver se
se ganha ou perde. Tipo, perde ou ganha? Tem que ter sinal. Se eu tiver, por exemplo, este aqui, Na+, tá com um sinal. Então eu sei que ele perdeu elétrons. Mas aí não tá com sinal. Não tá com sinal. Então eu posso concluir que o césio, por exemplo, tem quantos elétrons? Mensagem 55. 55. Não, 55, tem 55. Ele tem 55. E o lítio? Cadê? Ah, o lítio, isso. 3. Então a gente concluiu, realmente o lítio tem 2 camadas e 3 elétrons só. E o césio tem 6 camadas e 55 elétrons. Então realmente tem mais, certo? Sim. Vamos relembrar uma outra coisa. A tabela periódica, ela é tão perfeita, é tão doido como ela é, porque eles conseguiram organizar as famílias, então eu consigo organizar a quantidade de elétrons de valência. Eles conseguiram organizar as camadas, então os períodos eu consigo saber quantas camadas tem. E se você reparar, ela é organizada em ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso é a quantidade de prótons. E, por consequência, a quantidade de elétrons. Então, olha como que é interessante. Eu tenho que 3 camadas. Esse aqui tem 11 elétrons, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Quando passou para a 4ª camada, percebe que aqui eu tenho 19 elétrons, não é? Sim. Mas está na família 1A. Então, tem quantos elétrons de valência? 4. Significa... Aliás, 1A tem 4 elétrons de valência? 1A tem? Não, 1. Então, significa que eu tenho 4 camadas, na qual a camada 4, que é a última de valência, tem apenas um elétron. Tá fazendo sentido? Sim. Continuando na 4ª camada aqui, vamos pro último. O criptônio. Criptônio tem qual família? Mas cadê o KR. Tá na família 8A. Então tem quantos elétrons de valência? 8. Então ele tem 4 camadas, igual lá o que a gente estava vendo, só que ao invés de ter um elétron na camada de valência, ele vai ter 8 na última camada. Então a gente consegue começar a desenhar quem é esse átomo. Sacou? Quantos prótons que ele tem, quantos nêutrons, quantos elétrons, onde estão esses elétrons. Tá show de bola? Sim. Perfeito. Mas como eu consigo identificar se ele tem quantos elétrons, tipo, se ele tem qual é o nome? Ânion ou Cátion. Cátion. Isso a gente vai ver na aula de ligação iônica. Mas você não vê se ele tem. Você vê se ele é um bom candidato a ser. Vou te dar um exemplo aqui, só para um spoiler, só para não ficar na dúvida. O flúor aqui, o F, tem quantos elétrons de valência? Não, 7. 7, perfeito. Lembra que eu te falei que a tendência de todo átomo é ficar com 8? Sim. Então, o flúor, ele tem a tendência, ele é um bom candidato a ganhar ou a perder? Ele é um bom candidato a ganhar. A ganhar. Então, provavelmente, se ele formar uma ligação iônica, ele vai ganhar. E quem ganha elétron é o ânion. Então, o flúor vai virar ânion. Sacou? Veremos isso com mais calma, ok? Sim. Continuando. A gente vai fazer exercício, que eu acho que o exercício fica mais tranquilo. Mas a tabela periódica é cheia de nomezinhos, né? Então, a gente viu as famílias, a gente viu agora período, a gente viu camada de valência. E a tabela periódica também divide os elementos entre metal e não metal, ou ametal. Como que eu divido isso na tabela periódica? Você lembra? As duas primeiras famílias são
metais. Perfeito. Aí aqui no meio metais de transição. Aí tem uma escadinha, né? Exatamente. Onde que é essa escadinha? Acho que é esse alumínio até o liver. Não. Aqui embaixo, não se preocupar não. Tem umas tabelas periódicas que nem aparecem esses últimos aqui. O importante é entender que a escadinha começa embaixo do boro. Aham. Perfeito. E aí, para a esquerda, então, aqui é tudo metal. Metais de transição. Metais de transição, mas em geral todos aqui são metal, né? É metal. E para lá vai ser? A metal. A metal. Isso também vai ser importantíssimo nas ligações, né? Show de bola. E esses dois aqui de baixo que a gente está ignorando eles completamente? Eles são. Eles não são metais de transição. Eles têm alguma coisa. Eu não sei. É porque era pra eles ficarem ali. Só que acho que tem. Não sei. Não sei Eles saem no caminho certo, é isso mesmo. Eles são metais de transição. Isso aqui é como se fosse uma gaveta. Puxou uma gaveta, aí vem isso aqui. Então, porque senão ia ficar com. Exatamente, vai ficar uma tabela super extensa. Então, esses todos aqui, ó, eles estão em qual período? Esse daí tá no sexto. Exatamente. Sexto, E o de baixo? sétimo. Sétimo. Só pra gente tirar esse peso dos nomes, esse aqui chama lantanídeos. Por que lantanídeos? Porque o primeiro elemento dessa gavetinha chama lantânio. E o de baixo vão chamar actinídeos. Por quê? Porque o primeiro da gavetinha chama actínio. Aí dá uma juntada, né? Exatamente. E se você reparar, a gente falou assim que vai na ordem, né? 1, 2, 3. Olha aqui. Aqui, ó, no período 6. O césio é 55, o bário 56. Aí abre a gavetinha. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. Show? Show. Alguma dúvida? Não. Tranquilex? Aquela parte que não tá rosa pode ser considerada metais de transição ou só são metais? Esse daqui? Aham. Só metais. Não é de transição, não. Transição é só os baixinhos. Aham. Os que vão ter nome vai ser o metal alcalino terroso e metais de transição. Esse aqui é só metal. Tá bom? Show. Deixa eu ver ali naquele que você me mandou se tem alguma dessa parte. Senão eu vou fazer alguns para você. Essa aqui é a parte de ligação iônica. Ele mistura a parte que a gente vai ver ainda. Tem uma que é tipo meio que uma pegadinha, acho, pra ver eletronegatividade. E aí bota dois que são. Sabe quando tem um aqui e aí tem tipo um em cima e outro embaixo? Entre elementos, tipo. Entendi, deixa eu pegar aqui, ó. Tem alguma questão que, tipo. Por exemplo, entre o césio e o rádio. Tipo, tá. Ficou entre esse e esse. Aham. Qual tem a maior eletronegatividade? Aham. Sacanagem. Não, mas ele fez o mais fácil, assim, tipo. Entendi. Eu não lembro muito bem, porque eu não fiz o teste. Eu prestei até atenção na explicação. Correção, mas eu não lembro. Deixa eu ver se tá aqui. Qual que é? Tem a ver com a eletronegatividade? Não sei se foi a eletronegatividade. Foi alguma coisa assim, tipo. De propriedades periódicas.
Ah, deve ser aqui, ó. A 6. Qual possui menor eletronegatividade? Tem sódio, potássio, cobre e estrôncio. A gente vai chegar a ver isso. Deixa as questões rapidinhas aqui pra gente não passar de matéria sem fazer exercícios, ok? Você tem uma tabela periódica aí pra você acessar? Eu posso pesquisar aqui na internet, porque eu acho que a minha sumiu mesmo. Tá. Meu caderno de química. Procura que eu vou colocar uns exercícios aqui pra gente fazer. Eita, que esse aqui. Tem um site específico, né? Aqui. Tem um que é tabelaperiódica.com, eu acho, quando você joga no Google, nos primeiros. Foi, aqui. Pode ir copiando e indo fazendo, ok? Deixa eu copiar. E você tá falando iodo? Exatamente. Nossa, mas essa tabela periódica eu peguei muito. Deixa eu ver aqui. Próximo mesmo no meio. Calma aí. Deus, tá ruim aqui. Se ficar muito ruim, depois eu copiar aqui, ó, eu volto pra cá. Quantas o quê? Calma aí. Quantas camadas contidas de elétrons? Quer copiar aí um tempo? O elemento é 50. Não, vai escrevendo as respostas dele, depois eu vou corrigir tudo. Pode ser? Tá bom. Eu posso ir escrevendo aqui embaixo ou te atrapalha? Não, pode ser. Sumiu aqui, calma aí. Faz o seguinte, copia as perguntas que eu vou voltar para a imagem da tabela periódica. Não é porque... Copia aqui as perguntas que eu volto para lá. Pode ser? Pode ser isso aqui. É porque você sumiu aqui pra mim, calma aí. Eu sumi? Aham. Achei que era a tabela. Aqui. Voltei? Sim, voltou.
Copia essas 5 perguntinhas e quando você terminar de copiar, eu subo lá para a imagem da tabela periódica. Pode subir. Copiou? Show. Copiou a letra A também, né? Sim, sim. Então vamos lá. Eu vou dar um zoom aqui. Eu vou ligar a luz rapidão do Tá quarto, bom. porque já tá ficando escuro aí também. Foi. Primeiro. Não, Tô tirando todos os spoilers. Se ficar com dificuldade da leitura do númerozinho, pode me perguntar. Aham. Tá. A primeira eu já respondi. Eu vou falando ou, tipo, eu faço tudo e depois. Pode ir falando, vamos lá. A primeira, a pergunta era: quantas camadas preenchidas de elétrons e quantos elétrons possui o elemento I, né? E aí? Aham. É 5 camadas preenchidas Perfeito. e 53 elétrons. Perfeito, certíssimo. Pode ir. Aí. Quantos elétrons? É alumínio, né? Que você. O Al, alumínio, exatamente. Tá. Três. Qual que era a pergunta mesmo? Quantos elétrons de valência tem o alumínio? Isso. Perfeito. Por que você falou 3? Não senti firmeza. Não, é porque eu começo insegura mesmo, né? Eu demoro um pouco pra. Pode ficar segura, tá certíssima. 3 elétrons de valência. Isso aí. Eu quero a próxima. É calcogênio, halogênio e gases nobres, né? Exatamente. Qual é o calcogênio com 5 camadas de elétron? Aí é o TE. Te, que é o telúrio. Perfeito, isso aí. Parabéns.
o que eles têm de igual? Eles são da mesma família e eles têm um elétron na camada de valência. Perfeito. Eles são da mesma família, eles têm uma eletrocamada de valência, e se quisesse ir além, também falar que eles são metais. É verdade, são metais. Perfeito, certíssimo. Quem é o metal com menos elétrons de valência? O metal é o boro. O boro, ele tem quantos elétrons de valência? 3. Perfeito. Se você perceber, ele é o único metal com 3 elétrons de valência. Parabéns! Terminou super bem. Alguma pergunta? Não. Tranquilex? Acho que, tipo, Hum. é mesmo, eu vou fazer bastante exercício pra pegar a prática mesmo. Ó, dica que eu te dou, o que a gente pode fazer? Eu acho que a gente tem que marcar mais uma aula. Eu ia sugerir a gente marcar mais 2 horas de aula. Pode ser junto, pode ser separado. Se você conseguir e quiser estudar sozinha, a matéria depois dessa, que é propriedades periódicas, é a mais tranquila de pegar sozinha. Então, aquela parte de eletronegatividade, de raio atômico. Por quê? Porque ele vai te explicar para onde que vai crescer a eletronegatividade. Então, você entendendo, cresce para a direita, para cima, cresce para baixo e para a esquerda, é só por comparação. E aí, você vendo isso, na nossa próxima aula, a gente pode pegar essa parte, tirar suas dúvidas, passar rapidinho por ela e aí ver ligações químicas.